Bom, foi divulgado aqui na matéria do Globo que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro criticou neste sábado o ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado por Lula para o STF. Em evento do PL Mulher em Natal, Michele disse que Dino é extremamente comunista e contrário aos valores e princípios cristãos. Disse ela, se ele é comunista, ele é contra os valores e princípios cristãos. Não existe comunista cristão, isso é de contramão. Tem até um sic aqui porque está errado a fala, mas ela disse, isso é de contramão com a palavra de Deus. A gente não pode aceitar esse tipo de gente no poder. Já imaginou se esse homem chegar ao STF, o que vai acontecer com a gente? Bom, apareceu então a fiscal para dizer quem é ou quem não é cristão. E aí, se você não for certamente atender todos os requisitos da Michele, ela vai bater o carimbo na sua carteirinha e falar, opa, você não é mais cristão. E para continuar sendo cristão, o que tem que fazer, Michele Bolsonaro? Tem que fazer o que fez o seu marido, enaltecendo um torturador quando foi votar o impeachment da Dilma, e enaltecendo o torturador que torturou a Dilma, sendo Jesus Cristo, a quem Bolsonaro diz seguir, um torturado. Será que para ser reconhecido como cristão, Michele Bolsonaro, você tem que dizer, por exemplo, que o erro da ditadura foi torturar e não matar uns 30 mil? Sendo que a ditadura, além de torturar, matou não uns 30 mil, ainda bem, mas o Bolsonaro disse que tinha que ter matado uns 30 mil. E se diz cristão. Será que aí nesse caso tá tudo certo, Michele Bolsonaro? O seu marido é um cristão exemplar? Ou quem fez o que o Bolsonaro fez na pandemia? Porque até aqui pode aparecer algum Bolsonaro e falar, olha que o Bolsonaro conversa demais. Bolsonaro conversa muito, mas e o que ele fez na pandemia? Agiu contra a vida, agiu a favor da morte, a favor do vírus. O Brasil, falei aqui várias vezes, nunca vou me cansar de lembrar, o Brasil tem 3% da população do mundo, mas quando você pega os mortos na Covid, 11% estão no Brasil, quase 4 vezes mais a proporção, nos números que eu trouxe para vocês aqui. Fruto de quê? Do acaso? É porque Deus não gosta do Brasil? Não, isso é fruto da irresponsabilidade daquele que se diz cristão e se diz pró-vida. Que o Bolsonaro é isso. Se diz contra o aborto e não sei mais o quê, mas na hora da pandemia atuou ao lado do vírus, dificultando a vida dos cientistas, dos médicos, espalhando desinformação, fake news, tratamentos ineficazes, em que muitas pessoas faziam uso dos remédios que ele dizia que era bom, e depois essas pessoas, achando que estavam protegidas, se expunham ao vírus, expunham as outras pessoas, dificultando o trabalho feito para salvar vidas e, como consequência, mais de 700 mil mortes, sem falar as aberrações que esse cidadão falou contra a vacinação, as ações que dificultaram a vacinação. Vamos chamar de sorte do Brasil, foi que o Dória, de quem eu tenho profundas divergências, é alguém que eu sou de Minas Gerais, então nunca votei e não votaria para presidente. Mas o Dória fez a aposta correta na vacina e quando o Bolsonaro percebeu que ia ficar feio para ele, aí fingiu que estava fazendo alguma coisa e hoje se vangloriam. Nós compramos as vacinas, não sei mais o que. Mas tudo isso foi depois que a CPI começou, pressionando o governo, e também o Dória, que tentou sim surfar politicamente na vacinação. Aí o Bolsonaro, para não perder muito na questão política, foi lá e fingiu que estava preocupado com vacinação. E eu poderia citar 1000 motivos de Bolsonaro contrários aos ensinos de Jesus. Mas a Michele acha que porque a pessoa esteve filiada no Partido Comunista do Brasil, que quem estuda os partidos dizem que o PCdoB, que o Dino foi um filiado, não é um partido de extrema esquerda, ou o PSB, que o Dino está afiliado agora, Partido Socialista brasileiro, do Brasil, sei lá, mas não é um partido socialista de extrema esquerda. Tanto é que o Geraldo Alckmin, que disputou a presidência pelo PSDB, é um dos fundadores do PSDB, tá lá hoje no PSB, vice do Lula. A Tabata Amaral, que votou a favor da reforma da Previdência do Bolsonaro, tá no PSB. Alguém acha que a Tabata é socialista? Então as pessoas mudam de partido no Brasil, infelizmente muitas vezes,
por questões eleitorais, conveniências. O Bolsonaro passou por uns 7, 8 partidos e tem lá os seus motivos para mudar de partido. Então você não pode rotular a pessoa disso e daquilo por conta do partido, infelizmente, até poderia ser, falar, não, fulano é um trabalhista, tá no PDT. Mas nem sempre, tem muito que tá no PDT que nem de perto é trabalhista. Né? Mas muita gente também que está no PL do Bolsonaro que não é liberal. Então acontece essa coisa, né, na vida partidária no Brasil. Agora, mesmo que o Dino fosse um comunista, supondo que ele fosse, seja ainda hoje um comunista, né, ele ser, isso não é critério, né, para falar, não, então ele pode ou não pode ser um ministro do STF. Né, e aí não tem que ser cristão para ir para o STF, Michele. Então, supondo que ele fosse comunista, supondo que ele não fosse cristão, porque eu conheço muitos que são os dois, são comunistas e são cristãos, perfeitamente. Mas supondo que ele não fosse cristão, isso não é critério para você desclassificá-lo, desqualificá-lo para a vaga. Até porque, vamos pegar mais um ponto aqui, Michele Bolsonaro, muitos falsos cristãos fizeram muito mal às pessoas na história da humanidade. Não os cristãos verdadeiros, porque esses sim ajudaram, respeitaram, deram o seu exemplo e muitas vezes pagaram com a própria vida. Mas os falsos cristãos, esses ao longo da história aí já espalharam muito terror, inclusive entre as pessoas. Fizeram muito mal. Então, ser cristão não é um critério para você poder ser indicado e aprovado para ir para o STF. Mas o Flávio Dino, ele se diz cristão, se você quer acreditar ou não, é uma outra questão. O Bolsonaro se diz cristão, né, e faz e fala as aberrações que já falou e já fez. Pessoal, então é isso. Fico aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.